Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área. Em nome de toda a equipe magistral, direção, coordenação, corpo docente e colaboradores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto aprovado OAB, através de resolução de questões para permitir o seu aprofundamento, memorização de texto de lei, aprofundamento em termos de doutrina e jurisprudência e, claro, acréscimo no seu índice de assertividade. Tudo isso e muito mais é o que queremos propor para você, a partir de agora, neste quarto encontro, que será destinado especificamente ao estudo dos crimes em espécie. Este encontro que tem a função específica de abordar crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, lesões corporais, crimes contra a honra, iniciar o estudo de crimes patrimoniais, dentre outros tão importantes para a sua aprovação. Eu sou o delegado Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos, Instagram, @Rilmo Braga, a partir de hoje à sua disposição até a sua aprovação e depois dela, claro, para o convitão, para o churrascão do prof, porque o prof merece, não é isso? Então, Instagram, @Rilmo Braga, através do direct você pode retirar todas as suas dúvidas, vai ser um prazer e uma honra caminhar com você rumo à sua aprovação. Sem perder mais tempo, vou iniciar aqui a nossa projeção para que possamos abordar os crimes em espécies. Delitos importantíssimos para a sua aprovação. Vamos tentar filtrar algumas tendências da sua banca, especialmente em prova de ordem, e também, evidentemente, fazer alguns aprofundamentos que se fazem necessários. Bora lá, então, comigo na tela, Crimes em Espécie, parte 1. Meu Instagram aqui em cima para você, @Rilmo Braga, não deixe de seguir para que possamos estar juntos aí lá, dicas, macetes, técnicas, tudo que você precisa para ser aprovado. Vai ser muito importante essa interatividade para que nós possamos manter um contato até o dia da sua prova. Combinado assim? Vamos iniciar então no seu edital, crimes em espécie, item 18 do seu edital. É o item mais discreto, porém o mais importante, porque obviamente abrange todos os crimes em espécie dentro da nossa legislação penal. Começamos, então, na questão de número 1, cobrada pela Banca FGV em 2025, no exame de ordem número 43, com o seguinte enunciado. Comigo na tela. Após ter seu pedido de aumento salarial negado, Sara, empregada doméstica, adicionou com a intenção de matar veneno na feijoada para Raquel, sua patroa. Raquel, sentindo-se mal, foi socorrida por terceiros, ou seja, não há arrependimento eficaz aqui, levada ao hospital, onde contraiu uma infecção. Ela veio a falecer 2 meses após ser internada, pois a infecção foi agravada pela ingestão do veneno. Sobre tal situação hipotética, assinale a opção que indica corretamente o delito praticado por Sara. A grande questão aqui, não tem arrependimento eficaz, não tem desistência voluntária, então, claro que o questionamento vence em torno do nexo causal. Foi a Sara que matou ou foi a infecção hospitalar? Então, você perceba que nós temos uma concausa pré-existente relativamente independente, que é o veneno, e eu tenho uma segunda concausa relativamente dependente, só que superveniente, que é a infecção. Então, eu tenho causa 1, que é o veneno, causa 2, que é a infecção. A pergunta é, essas duas concausas são absolutamente independentes ou relativamente independentes? Com certeza, relativamente independentes, porque se ela não tomasse veneno, ela não estava no hospital. Quando eu tenho uma concausa pré-existente e uma concausa superveniente relativamente dependente, o Código Penal não adota a teoria da conditio sine qua non e equivalência dos antecedentes causais, eliminação hipótese rem. Não. Adota a teoria do desdobramento natural, causalidade estatística ou teoria da causalidade adequada. Ou seja, é estatisticamente provável que quem toma o veneno vai pegar uma infecção e morrer? E a resposta é sim. É estatisticamente provável, de acordo com a jurisprudência e principalmente a tendência da banca FGV nos últimos anos. Então, a FGV tem considerado, à luz da jurisprudência do STJ, que quem toma tiro no pulmão e morre de pneumonia é desdobramento natural e é causalidade adequada. Quem toma tiro na cabeça e morre de falência múltipla de órgãos é desdobramento natural e é causalidade adequada. E quem toma veneno e morre de infecção também há desdobramento natural e é uma causa adequada. Ou seja, não há rompimento nexo causal. Foi sim Sara que matou. E se foi Sara que matou, gabarito comigo, homicídio doloso consumado. Gabarito, letra C. Vamos revisar rapidamente esse assunto.
nós sabemos que para que haja o nexo causal, eu preciso do nexo objetivo e o nexo subjetivo. O nexo objetivo é ter dado causa, efetivamente, e o nexo subjetivo é o dolo culpa, teoria de Frank, que limita o regresso ao infinito. Para que eu possa trabalhar com a maioria dos casos, eu adotarei a teoria da conditio sine qua non, ou eliminação hipotética. Elimine da cadeia causal a conduta. Se o resultado não ocorreria, é porque dei causa. Se o resultado ocorreria mesmo assim, é porque eu não dei causa. A teoria da eliminação hipotética serve para quase todas as causas e quase todas com causas, feita apenas uma exceção, que é, comigo na tela, o parágrafo primeiro. Quando eu tenho uma concausa pré-existente e uma superveniente, que é justamente o caso do veneno que nós aqui estudamos. A superveniência de infecção relativamente independente exclui a imputação quando por si só matou. A infecção matou por si só? Não. A própria banca disse que não foi por si só, que a infecção foi agravada. A própria banca disse, a própria banca disse na questão, não vou voltar aqui não, que vai atrapalhar a sua visualização. A própria banca disse que ela foi agravada pela infecção. Então, claramente, não há ruptura do nexo causal, e sim, o agente, a Sara, vai responder por esse homicídio consumado. Pediu para parar, parou, subindo para o CREO 5, fazendo um resumo das questões que a FGV cobrou nexo causal e teoria do desdobramento natural nos últimos 5 anos. Vou de novo. Tiro e morte por pneumonia é desdobramento natural, não rompe nexo causal. Tiro na cabeça e falência múltipla de órgãos é desdobramento natural, não rompe nexo causal. Veneno e infecção não rompe nexo causal. Mas, se a pessoa está internada e o médico ou o enfermeiro troca o remédio por acidente e coloca um alérgico, rompe o nexo causal, beleza? Erro médico, se for um erro médico derivado da conduta médica possível de ocorrer dentro das opções médicas, também o erro médico não rompe o nexo causal. Mas se for um erro médico crasso, como, por exemplo, trocar o remédio por um alérgico, aí claramente rompe o nexo causal, beleza? Fechou? Bora para a questão de número 2, comigo na tela. Um grupo realiza uma manifestação social pacífica contra o aumento de tarifa de ônibus. A atividade era acompanhada por um grande contingente de policiais. Rodrigo, um dos manifestantes, de forma exaltada, arremessa uma pedra contra a viatura da PM, estacionada no local, quebrando dolosamente o vidro do para-brisa dianteiro da viatura. A partir das informações, assinada a opção que indica o crime praticado por Rodrigo. Crime de dano. Simples ou qualificado? Qualificado. Porque contra o patrimônio da administração pública. Viatura, patrimônio da administração pública. Gabarito, letra C, no crime de dano, 163, quando é cometido inciso 3, contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, empresa pública ou concessionária de serviço público, o dano é qualificado. E, por essa razão, gabarito, letra C de casa, dano qualificado contra o patrimônio público. Já te antecipo o que mais cai em prova da FGV de OAB acerca do crime de dano. Ação penal. Como regra, artigo 67, a ação penal é privada. Privada. Ok? Então, 163 CAPT, ação penal P de privada, e também o inciso 4 do 64 qualificado, também P de privada, P de privada. Então, só não é ação penal privada se o dano for qualificado com violência contra a pessoa, com explosivo ou contra a administração pública. Violência contra a pessoa, explosivo e com violência, beleza? Eu até criei uma forma de memorização dessas exceções, é o GOV, né? É o GOV, ó. GOV, governo, violência e explosivo. Governo, violência e explosivo, ok? São as hipóteses que a ação penal passa a ser incondicionada. Beleza? Bacana? Fechado esse assunto, bora para a questão de número 3, comigo na tela. Amanda, maior e capaz, e Fernanda, menor e púbere, ingressam no supermercado para furtar mercadorias. Assim, percorrem os corredores do supermercado, logrando êxito em coletar 2.000 em mercadorias. A ação delituosa levanta suspeitas de seguranças que, ao perceber a ação, ambos filmados pelas câmeras de vigilância do supermercado. Por isso,
quando Amanda e Fernando se dirigem à saída do estabelecimento, foram abordados pelos vigilantes, ainda dentro do supermercado, ainda dentro do supermercado, ainda dentro do supermercado. Momento em que lograram realizar a prisão em flagrante de Amanda, que foi então denunciada por furto qualificado pelo concurso de pessoas em concurso formal com corrupção de menores. Certinho, né? Beleza. Na qualidade de advogado de Amanda, assinale a opção da tese de defesa, da tese de direito penal, que corretamente deve ser sustentada em seu favor. Bom, meus queridos, letra A incidência da causa de diminuição da tentativa. Ora, ainda dentro do supermercado, dentro do supermercado, dentro do supermercado. Se eles foram abordados dentro do supermercado, não houve inversão da posse. Se não houve inversão da posse, o crime estava em fase de execução, porém não consumado, porque a consumação do verbo subtrair ocorre com a inversão da posse. Se eles saem do supermercado, claramente ali nós teríamos o crime consumado. Eu já vi até questão de outra banca falando que saiu do balcão, né? Ainda dentro do mercado, mas ultrapassado o balcão, já há inversão da posse. Foi justamente o que explorou aqui, então, tentativa, gabarito, letra A, exatamente o caso aqui em apreço, tá? Vamos fazer as demais porque há informações importantes aqui. Letra B. A incidência da insignificância, bom, difícil por dois motivos. Primeiro, que o STJ não admite insignificância em crime em concurso com corrupção de menores, dada a maior reprovabilidade da conduta. E segundo, que R$ 2.000 está longe de ser insignificante. O STJ tem como tese a adoção de 10% do salário mínimo, por isso algo em torno de R$ 150 ou pouco mais do que isso. 2.000 está bem fora, né? Letra B, muito errada. Letra C. A absorção da corrupção de menores é errado. O STJ entende que, além de o furto ser qualificado por concurso de pessoas, que cabe concurso com corrupção de menores por ter corrompido o menor a consigo cometer o delito. Aliás, só para o CREU 5, deixe seu concorrente comendo poeira, porque você é aluno magistral. Se fossem 3 menores, 3 corrupções. 5 menores, 5 corrupções. Pegadinha famosa de prova. Então, a letra C não tem como estar certo. Letra D, a tipicidade da conduta por impossibilidade material? Não. A simples existência do sistema de vigilância e de monitoramento não torna o crime impossível. Jurisprudência do STJ, gabarito de prova, que já vem sendo cobrado há muitos anos do Brasil. Gabarito, então, letra A. Tentativa, na medida em que não houve a inversão da posse. Questão de número 4. Arthur resolveu furtar os cabos de eletricidade da linha férrea de sua cidade, a fim de revender o cobre clandestinamente. Contudo, ao iniciar o corte para retirar os fios, foi surpreendido pelo trem, que o atropelou, vindo a sofrer a amputação dos membros inferiores. Arthur foi denunciado como incurso nas penas do delito de furto. Sobre o caso, assinale a afirmativa que apresenta a linha de defesa correta. Vamos lá. Vamos de novo na assertiva. Arthur resolveu furtar os cabos de eletricidade da linha férrea, a fim de revender clandestinamente. Contudo, após iniciar o corte, iniciou a execução, foi surpreendido pelo trem, não concluiu a execução. Então, claramente, o crime é tentado. Gabarito, vamos lá? Letra A. Deve ser reconhecida a tentativa, ok, com a sua diminuição de pena, já que não ocorreu consumação. Fácil, né? Gabarito, letra A. Ora, ele iniciou o corte dos cabos de eletricidade da linha férrea e, durante a execução, foi surpreendido por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam o trem, uma claríssima circunstância alheia. Se eu tenho uma circunstância alheia que o interrompe e faz com que ele não alcance a consumação, crime na modalidade tentada, sem qualquer dúvida, gabarito letra A. A letra B fala em arrependimento posterior, o arrependimento posterior teria que ser pós-consumação, que não ocorreu no caso em apreço. A letra C fala que ele vai ser absolvido pelo crime impossível, não há nada na questão que denote impossibilidade do crime. E a letra D fala que ele vai ter perdão judicial pelo sofrimento. Perdão judicial é somente em crime culposo, e mesmo assim, somente em determinados crimes, como homicídio, lesão corporal. O furto privilegiado até permite uma forma de perdão judicial, né, para um indivíduo que é primário e subtrai bens de pequeno valor, mas claramente a questão não abordou isso, nem colocou o valor e nem se ele é primário ou reincidente. Então você percebe que não é o tema da questão, né? Então a letra D
está fora por não ser um tema da questão, uma ótima forma aí de resolução de questões. Beleza? Gabarito, letra A. Questão de número 5. Joaquim dirige-se a uma agência bancária para sacar o valor da aposentadoria. Todavia, às 10 horas, ao se aproximar do estabelecimento, é abordado por Gilson, que, com emprego de arma de fogo, ordenou que Joaquim entrasse no carro. Joaquim entrasse no carro. Em seguida, conduziu o veículo até um motel e, mediante ameaça de morte, exigiu que ele transferisse valores da conta bancária por meio de operações de Pix e TED. Sequestro relâmpago, né? Claramente aqui temos um sequestro relâmpago. Sendo certo que houve restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, condição necessária para obter a vantagem de R$ 12.000. A vantagem efetivamente oferida em desfavor de Joaquim. Após, Gilson liberou a vítima. Diante do cenário, assinale o crime praticado por Gilson. E aí, é roubo ou é extorsão? Seria um roubo ou seria uma extorsão? Cuidado com isso na sua prova, né? Claramente, nós temos um crime de extorsão. Por quê? Porque a quantia e a vantagem econômica, ela somente foi parar nas mãos do criminoso em razão de uma conduta imprescindível da vítima, quais sejam realização de Pix. Então, isso não é roubo, né? Se eu aponto a arma na sua cabeça e pego o seu relógio, roubo. Se eu aponto a arma na sua cabeça e você tem que fazer um Pix, isso é extorsão, beleza? Isso não é roubo. No roubo, eu tenho a violência ou grave ameaça para subtrair. Na extorsão, eu tenho a violência ou grave ameaça para você implementar uma conduta imprescindível ao meu êxito patrimonial. Melhor exemplo, fazer Pix. Melhor exemplo, digitar a senha no caixa eletrônico. A sua conduta é imprescindível. Então, deixa de ser roubo e vira crime de extorsão. Só que não é qualquer extorsão, porque houve uma restrição da liberdade da vítima. A extorsão, quando ela tem restrição da liberdade da vítima, ou ela pode ser extorsão mediante sequestro, ou pode ser o sequestro relâmpago. A diferença está na conduta imprescindível de quem? Se da própria vítima encarcerada, que é o caso, sequestro relâmpago, extorsão qualificada pela extorsão da liberdade da vítima. Se a conduta imprescindível para o êxito patrimonial vem da mãe, do marido ou da esposa que vai pagar o resgate, extorsão mediante sequestro. Então, aqui, claramente, não é extorsão mediante sequestro, é o crime de extorsão qualificado pelo sequestro relâmpago, gabarito letra D. Vamos entender isso aqui um pouco melhor, porque é um tema muito errado em provas por parte da maioria dos alunos. Vamos lá. Aqui no 158 eu tenho extorsão. Constranger alguém para obter vantagem econômica. Então, qual é a diferença do roubo e extorsão? No roubo, a violência ou grave ameaça ocorre para eu subtrair seu carro. Na extorsão, a violência ou grave ameaça é para você digitar a senha da conta. Ou seja, você tem que implementar uma conduta imprescindível para o meu êxito patrimonial. Ponto. A extorsão pode ser extorsão mediante sequestro ou pode ser extorsão mediante sequestro relâmpago, deixando de ser uma simples extorsão, quando houver uma restrição à liberdade da vítima por tempo anormal, extraordinário, que é o que a própria banca disse no enunciado. Quando eu tenho uma restrição à liberdade da vítima para uma extorsão, ou eu tenho extorsão mediante sequestro, ou eu vou ter o sequestro relâmpago. Qual é a diferença? A conduta de quem é imprescindível para o meu êxito patrimonial. Se a conduta da sua mãe de transferir ou pagar o resgate, do seu marido, da sua esposa, de pagar o resgate, for a conduta imprescindível, terceiro, extorsão mediante sequestro 159 do Código Penal. Já se a conduta imprescindível por sua mesmo, fazer PIX, extorsão mediante sequestro relâmpago é uma extorsão qualificada que conta aqui no parágrafo 3º, sequestro relâmpago. Bacana? Deu para entender a diferença entre eles? Muito importante para a sua prova. Vamos para a questão 6. O Pablo tem 13 anos e o Luiz tem 19. Ambos amigos de longa data e decidem cometer suicídio. Durante todo o período que conversavam sobre o tema, sempre condicionaram a realização do ato à presença de ambos, sendo certo que diariamente um instigava o outro à prática. No dia combinado, os dois foram até a ponte principal da cidade, se posicionam no vão central. Afastados um do outro, apenas se olharam para iniciar a contagem até se jogarem. Os dois pularam ao mesmo tempo. Apesar da altura ser a mesma, Pablo, 13 anos, ficou em coma por 90 dias no hospital e, ao retornar, teve tetraplegia, perdendo completamente os movimentos dos braços e das pernas. O Luiz, que é o maior, por sua vez, sofreu apenas escoriações. Sobre o crime de Luiz,
sobre o crime de Luiz. Assinale a alternativa correta. Pegadinha manjadíssima, a FGV cobra muito há muitos anos. Letra A. Deverá responder por instigação ao suicídio qualificado pelo resultado morte? Primeiro, não teve resultado morte, mas será que eu teria aqui um induzimento ao suicídio qualificado? Resposta: 1000 vezes falso. Por quê? 13 anos. Se menor de 14, sempre eu respondo pelo resultado. Se morrer, homicídio. Se sofre lesão grave, lesão grave. Se sofre lesão gravíssima, lesão gravíssima. Se a vítima é menor de 14, eu não tenho crime de induzimento ao suicídio, e sim eu respondo pelo crime do resultado implementado. Se não morre, inclusive, e havia o dolo de matar, tentativa de homicídio, já vi como gabarito, mas normalmente a banca FGV gabarita como resultado. Então, se for lesão grave, lesão grave. Se for gravíssima, gravíssima. Claramente aqui, se o cara ficou tetraplégico, claro que é uma lesão corporal gravíssima, ok? Letra B. Será responsabilidade por lesão corporal gravíssima. Lindo, né? Letra B. Só para sanar sua dúvida, letra C. Tentativa de induzimento ao suicídio não tem jeito e não será responsável não dá jeito. Veja que a FGV foi inteligente. Ela não colocou a opção tentativa de homicídio, porque há uma enorme controvérsia no cenário jurídico no Brasil. Se é tentativa de homicídio ou se é o crime de lesão corporal gravíssima. Tem prevalecido lesão gravíssima e foi a tendência da banca neste gabarito, por isso letra B de bola. Então, o crime de induzimento ao suicídio, previsto no artigo 122, quando ele tem a pena duplicada por ser vítima menor, essa vítima menor tem que ser maior de 14 e menor de 18. Porque se ela for menor de 14, eu respondo pelo resultado, que é justamente o que aconteceu aqui e está expressamente previsto no Código Penal. Questão de número 7. Roberta, enquanto conversa com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava Jogo do Bicho no dia 3/3/2017. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega o que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só queria pedir a sua honra. Neste caso, deverá ser proposta a queixa-crime imputando a Roberta a prática dele. E aí, né? Quais crimes nós temos aqui no caso? Outra questão que a FGV cobra muito e a galera erra e erra pesado. Por quê? Olha só. Primeiramente, Roberta afirmou que presenciou Caio explorando o Jogo do Bicho no dia tal. Se tem dia, é fato. Se tem fato, é calúnia de difamação. Aí, calúnia de difamação, qual que é a diferença? Eu coloquei aqui? Coloquei, já vou te mostrar, tá? Então, se é fato, ok? E não é criminoso, porque Jogo do Bicho não é crime, é contravenção, eu tenho difamação. E depois chamou o Caio de furtador. Aí é o quê? Injúria. Então, gabarito, uma difamação e uma injúria. Ah, eu errei, professor. Que bom que você errou hoje para não errar nunca mais. Pela primeira vez na sua vida, você vai aprender definitivamente a diferença de calúnia, difamação e injúria, tá? Primeira diferença: calúnia e difamação são fatos. Tem data, tem dia, tem hora, tem momento, ok? Todos são mentirosos, mas calúnia é um fato. E a injúria não é fato, a injúria fere a honra subjetiva, é um adjetivo. Calúnia de difamação fere a honra objetiva, aquilo que as pessoas pensam de mim. Por isso a consumação é quando o terceiro toma conhecimento. A injúria é aquilo que eu penso de mim mesmo, honra subjetiva, aquilo que eu penso de mim. Por isso consumação é quando eu tomo ciência. Já note a diferença. E a injúria é adjetivo. Então vamos lá, vamos treinar, tá? Se eu falar assim, João é ladrão, injúria. João roubou um banco ontem, calúnia. Maria é puta, injúria. Maria transou com 25 ontem, difamação. Então, fatos ou é calúnia ou é difamação. Aí, se for calúnia, é porque é um fato criminoso. C de crime, C de crime, C de crime. Calúnia começa com C, crime começa com C. E difamação, decora assim, diferente de crime. Jogo do bicho, não é crime, é contravenção. Diferente de crime. Maria trai o marido toda sexta-feira. Difamação. Maria é puta. Injúria. Maria roubou ontem.
calúnia, Maria é ladra, injúria, e por aí vai. Por isso, no caso de apreço, eu tive uma difamação e uma injúria. Fechou? Bora para a questão número 8. Durante uma reunião de condomínio, Paulo, com ânimos de ofender a honra objetiva de Arthur, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação, trânsito julgado, afirmou que Arthur não tem condições morais de conviver naquele prédio, porquanto se apropriou de dinheiro do condomínio, quando exercia a função de síndico. Inconformado com a ofensa à honra, ofereceu queixa-crime imputando calúnia. Preocupado com as consequências do seu ato, após ser citado, Paulo procura você como advogado. Considerando as informações, você deverá esclarecer que vamos lá, para começar, né? Houve um fato ou atribuição de um adjetivo. Ele chamou de ladrão ou falou que cometeu um crime de desvio na época tal. Teve um fato, não teve? Olha lá, ó. Se apropriara de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. Então, é um fato. Se é fato, não é injúria. Ou é difamação, ou é calúnia. Se apropriar do dinheiro do condomínio é um fato criminoso, ou é diferente de crime? Criminoso. Ou é estelionato, ou é furto mediante fraude, por aí vai. Então, é crime. Se é crime, o delito é de calúnia, não é? Então, difamação está errado, injúria está errado. Calúnia, beleza. Não sendo cabível a exceção da verdade ou sendo cabível a exceção da verdade? Em regra, a calúnia admite a exceção da verdade, que é provar que o fato é verdadeiro para excluir meu crime? Em regra, a calúnia, sim. Injúria, nunca, né? Injúria não cabe a exceção da verdade. Se eu falar que você é feio, não adianta eu provar que você é feio. Se eu falar que você é gorda, não adianta eu levar balança na audiência, não é? Não adianta. Eu vou cometer novo delito. Então, na injúria não cabe nunca a exceção da verdade. Na calúnia, cabe quase sempre. Senão, não tinha feito 90 para denunciar crime. Só que tem exceções, que é exceção 1, contra o presidente da República ou chefe de Estado, exceção 2, se absolvido, né? Ou em crime de ação penal privada não condenado, que é o caso, né? Ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, caberá essa na verdade? Sim ou não? Sim ou não? Não, não cabe essa na verdade. Beleza? Então, letra C é o gabarito, calúnia, não cabe nessa verdade. Por que não cabe essa verdade? Porque ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, não cabe exceção da verdade. Lembrando que na injúria jamais caberá a exceção da verdade, na calúnia sempre, exceto se absolvido, não condenado a ação penal privada ou chefe de Estado, e na difamação, como regra, não cabe a exceção da verdade, salvo se for contra agente público no exercício da função. Exceção expressamente prevista no Código Penal, e assim finalizamos mais uma aula de resolução de questões para o seu exame de ordem. Espero que tenham gostado. Não deixem de seguir o nosso Instagram, @RilmoBraga. Quaisquer dúvidas, utilize-se do direct, porque será um prazer e uma honra fazer parte da sua caminhada rumo à sua aprovação. Espero que tenham gostado. Críticas, elogios, sugestões, fiquem à vontade através dos canais Magistrar ou mesmo através do nosso Instagram, @RilmoBraga. Porque, não se esqueça, a partir de agora estamos juntos pela sua aprovação. Um abraço e até a próxima.